Você já reparou como algumas coisas simples, quando feitas com fé, parecem abrir portas invisíveis? Há práticas que, aos olhos do mundo, parecem apenas superstição ou costume antigo, mas que, na verdade, carregam consigo séculos de sabedoria espiritual. Uma dessas práticas envolve algo que você provavelmente tem na sua cozinha agora mesmo: o alecrim. Mas aqui, não estamos falando só de tempero. Estamos falando de um elemento sagrado que, nas mãos certas e colocado nos lugares certos, pode transformar completamente a energia da sua casa. Não é mágica. É fé aliada à ação. E quem nos inspira nessa prática é ninguém menos que Irmã Dulce, a Santa dos Pobres, um dos maiores símbolos de amor ao próximo, compaixão e milagres da história da Igreja no Brasil. Uma mulher simples, mas com um coração tão generoso e uma conexão tão profunda com o divino, que dedicou sua vida inteira aos mais necessitados. Irmã Dulce entendia que a fé se manifesta tanto na oração quanto nos gestos de amor do dia a dia. E é nesse ponto que o alecrim se torna mais do que uma erva. Torna-se um canal de bênçãos. Você pode estar se perguntando: por que justo o alecrim? A resposta está na história. Desde os tempos antigos, ele sempre foi símbolo de proteção, cura e purificação. Os povos antigos acreditavam que o alecrim era capaz de espantar energias ruins, afastar doenças e, principalmente, atrair boas vibrações. Na tradição cristã, ele ganhou um valor ainda mais especial. Muitos relatos falam sobre o uso do alecrim nos ambientes de oração, nas casas humildes onde a fé era o único escudo contra as tempestades da vida. Mas atenção, não basta simplesmente espalhar o alecrim pela casa e esperar um milagre. A intenção com que se faz é o que ativa o verdadeiro poder. Irmã Dulce dizia que não é o objeto em si que carrega a bênção, mas a fé e o amor com que ele é usado. Por isso, ao colocar o alecrim nos 5 lugares estratégicos que você vai descobrir ao longo desse vídeo, é fundamental que você esteja em sintonia com a presença divina, que sua mente esteja limpa, seu coração cheio de amor e sua oração sincera. Essa prática não é um ritual místico, tampouco uma fórmula mágica. Ela é uma forma simbólica de transformar sua casa num espaço sagrado, onde a presença de Deus possa ser sentida em cada canto. Irmã Dulce sempre reforçava que a casa é o primeiro templo de qualquer cristão. É onde a caridade começa, onde a proteção precisa estar firme, onde a energia precisa estar limpa para que a graça de Deus se manifeste. O alecrim é apenas um lembrete físico dessa realidade espiritual. E não se trata apenas de atrair abundância material, embora isso também possa acontecer. A verdadeira abundância que Irmã Dulce ensinava é aquela que nasce dentro do coração. Paz, saúde, equilíbrio, amor, fé. Quando você posiciona o alecrim nos lugares certos, o que está fazendo, na verdade, é dizendo ao universo e a Deus que você está pronto para receber. Você está abrindo espaço, removendo o que bloqueia, ativando sua casa como um ponto de luz. Imagine sua casa como um campo. O alecrim é como uma semente espiritual que, quando plantada com fé, floresce em forma de bênçãos. Em tempos de tanta incerteza, práticas como essa não apenas nos reconectam com Deus, mas também com nós mesmos. É um gesto de cuidado, de proteção, de preparo. Irmã Dulce acreditava que Deus age nas pequenas coisas, nos gestos humildes, nas atitudes simples feitas com amor ao próximo. E não é preciso grandes cerimônias. Com um ramo de alecrim, uma oração sincera e um pouco de silêncio, você já começa a mudar a atmosfera ao seu redor. A energia pesada dá lugar à leveza, os ambientes se tornam mais calmos, os pensamentos se alinham, os sentimentos se reorganizam. É como se a casa passasse a respirar um novo ar. Tudo isso porque você decidiu, com fé, fazer algo diferente. Você decidiu ativar o que estava adormecido. Ao longo deste vídeo, vamos caminhar juntos por essa jornada simples e profunda. Você vai entender onde exatamente colocar o alecrim. E mais importante ainda, o porquê de cada local.
Vamos mergulhar nas orientações que vêm da espiritualidade cristã e da sabedoria popular, filtradas pela visão de Irmã Dulce. Uma mulher que compreendia o sofrimento humano e traduzia o amor divino em gestos práticos de cuidado. Se prepare, porque o que parece pequeno vai se revelar poderoso. Agora que você já compreende a importância espiritual do alecrim e como ele pode ser uma ferramenta de fé quando usado com intenção, vamos dar o próximo passo. Revelar os locais específicos da casa onde essa erva sagrada deve ser colocada. Mas antes de mergulhar nisso, é essencial que você saiba que o ambiente em que vivemos absorve tudo o que sentimos. Cada palavra dita, cada pensamento cultivado e cada emoção sentida deixa marcas energéticas. Por isso, purificar esses espaços é tão necessário quanto fazer uma oração pessoal. O primeiro lugar é a entrada da casa. Parece óbvio, mas tem um motivo poderoso por trás. A porta de entrada é como um portal espiritual. É por onde entram não apenas as pessoas, mas também as energias. Ao colocar um ramo de alecrim ali, você está simbolicamente consagrando aquele ponto. Está dizendo: neste lar só entra o que for abençoado. Irmã Dulce falava que o lar deveria ser um refúgio de amor, e esse refúgio começa na porta. Coloque o alecrim em um pequeno vaso, ou mesmo preso discretamente atrás da porta, e sempre que entrar ou sair, faça uma pequena oração silenciosa, oferecendo seu lar ao serviço do bem. O segundo local é a cozinha, o coração energético da casa. É onde o alimento é preparado, onde o sustento físico nasce, e por isso também precisa ser um ponto de bênçãos. A cozinha carrega uma energia muito poderosa, porque é onde você alimenta não só o corpo, mas também o espírito da família. Um ramo de alecrim perto do fogão, ou dentro de um pote de barro, pode ajudar a purificar a energia desse ambiente. Irmã Dulce ensinava que tudo aquilo que alimenta o corpo deveria ser feito com gratidão e amor, e o alecrim ali reforça essa intenção de servir com caridade. O terceiro lugar pode parecer inusitado, mas faz todo sentido: debaixo da cama. Isso porque é durante o sono que estamos mais vulneráveis espiritualmente. É o momento em que nossa mente inconsciente está mais ativa e, portanto, também mais sensível. Um pequeno saquinho de tecido com alecrim seco, colocado sob o colchão ou próximo à cabeceira, pode atuar como um filtro de proteção espiritual. Isso ajuda a afastar pensamentos negativos, pesadelos e angústias que costumam nos assombrar durante a noite. Como dizia Irmã Dulce, a oração antes de dormir é um abraço de Deus que nos protege até o amanhecer. O quarto lugar é o banheiro. Sim, ele também é importante. É onde limpamos nosso corpo, mas poucos se lembram de limpar energeticamente esse espaço. O banheiro costuma acumular uma energia mais densa, especialmente quando a casa está sobrecarregada de problemas emocionais. Pendure um raminho de alecrim seco atrás da porta ou coloque um potinho discreto no canto da pia. Isso ajuda a neutralizar as vibrações negativas e reforça a limpeza espiritual, não só física. E o quinto e último lugar é aquele que muitas vezes negligenciamos: o altar ou espaço de oração. E se você não tem um, qualquer cantinho especial onde você costuma se conectar com Deus serve. Esse é o ponto mais sagrado da casa, o centro espiritual onde você conversa com o divino. Colocar o alecrim ali é como ungir aquele espaço, consagrá-lo completamente à luz. Pode ser ao lado da imagem de um santo, de uma Bíblia aberta, ou até de uma vela. O importante é que ele esteja presente como símbolo da sua fé ativa e do seu amor a Deus. Mas não se esqueça, cada ramo, cada folha, cada gesto precisa ser acompanhado de um pensamento elevado. Não adianta repetir por repetir. O que ativa a energia não é a planta, é a sua intenção. É a sua conexão com o céu no momento em que coloca o alecrim ali. Irmã Dulce sempre dizia que a oração feita com amor vale mais do que 1000 palavras vazias. Por isso, ao posicionar cada ramo, reserve um instante de silêncio, respire fundo e ofereça aquele gesto a Deus com todo o amor do seu coração. Esses 5 lugares
representam os pilares da vida em casa: entrada, alimentação, descanso, purificação e espiritualidade. Quando estão equilibrados, tudo flui melhor. As discussões diminuem, os pensamentos clareiam, as portas se abrem. A bênção não vem apenas de fora, ela é ativada de dentro. E o alecrim, com seu aroma sutil e sua força ancestral, ajuda a lembrar que a fé pode, e deve, ser vivida nos detalhes do cotidiano. Talvez você não perceba imediatamente os efeitos, mas continue, mantenha a prática. Um dos maiores ensinamentos de Irmã Dulce era a perseverança no amor. Ela dizia que a graça de Deus age no tempo certo, não no nosso tempo. Então, mesmo que pareça que nada está mudando, mesmo que os problemas ainda estejam ali, continue colocando amor nos seus gestos. Porque aos olhos de Deus, nenhum ato de fé e caridade passa despercebido. Ao fazer isso, você começa a notar pequenas mudanças. Um clima mais leve, menos conflitos, mais esperança. E isso é o verdadeiro milagre, quando a presença divina começa a ocupar cada canto da casa e do coração. E tudo isso começou com um gesto simples: colocar alecrim em lugares estratégicos com o coração cheio de fé e amor. Você já percebeu como um simples gesto pode mudar o clima de um ambiente? Às vezes, um sorriso, uma vela acesa, uma oração em silêncio ou um aroma leve no ar conseguem transformar completamente a energia de um espaço. Quando falamos sobre o uso do alecrim inspirado pelos ensinamentos espirituais de Irmã Dulce, estamos tratando exatamente disso, da capacidade que você tem de mudar a atmosfera ao seu redor com ações carregadas de fé e amor. E isso, por mais simples que pareça, é uma das formas mais eficazes de atrair a verdadeira abundância para a sua vida. Abundância, nesse contexto, não é sobre acúmulo de coisas, dinheiro ou bens. É sobre plenitude. É viver em paz mesmo em meio às dificuldades. É manter o coração firme, mesmo quando os ventos estão contrários. É saber que Deus cuida de você, mesmo quando o mundo parece desabar. Irmã Dulce sempre foi um exemplo vivo de alguém que encontrou riqueza na fé, mesmo vivendo na simplicidade e dedicando sua vida aos mais pobres. Ela entendia que o verdadeiro tesouro era o amor compartilhado e a comunhão com o divino. E é justamente essa comunhão que o alecrim ajuda a fortalecer. Quando você separa um tempo para preparar um raminho, escolher o lugar onde vai colocá-lo, fazer sua oração e acender uma vela, está criando um momento sagrado. Está rompendo com a correria do dia a dia para se reconectar com aquilo que realmente importa. E cada vez que você passa por aquele ramo colocado com fé, seu subconsciente é lembrado dessa conexão. É como se você deixasse marcas espirituais espalhadas pela casa, lembretes vivos de que a sua fé está ativa. Muitas pessoas perguntam: mas e se eu não tiver alecrim fresco, posso usar o seco? E se ele murchar, perco a proteção? A resposta é simples. O poder não está na aparência da planta, mas na fé com que você a colocou ali. O alecrim é um símbolo, um canal. Ele não é um amuleto mágico, mas um lembrete físico daquilo que sua alma já acredita. Irmã Dulce alertava sobre o perigo de transformar a fé em superstição. O que importa é a intenção. O alecrim pode secar, pode cair as folhas, mas se sua fé estiver viva, o propósito continua intacto. Além disso, ao fazer essa prática, você está ensinando à sua mente e ao seu espírito a importância dos rituais de cuidado. Você está dizendo para si mesmo e para o universo: eu mereço viver num ambiente abençoado, protegido, limpo espiritualmente. E esse simples reconhecimento abre portas invisíveis, porque quando você se vê como alguém digno de receber bênçãos, você começa a atrair experiências que confirmam isso. É como se a sua casa se tornasse um reflexo da sua fé e do seu amor. É importante também renovar esses gestos de tempos em tempos. Não é necessário trocar os ramos todos os dias, mas sempre que sentir que a energia está pesada, que os ambientes estão carregados, ou que você mesmo está se sentindo desanimado, aproveite para renovar o alecrim. Mas mais do que isso, aproveite para renovar sua fé. Use esse momento para conversar com Deus, para abrir seu coração,
para agradecer, mesmo sem motivo aparente. Irmã Dulce dizia que o simples ato de agradecer já era uma forma de multiplicar os milagres na vida dos outros. E se você mora com outras pessoas que não compartilham da mesma fé ou não entendem o que está fazendo, não se preocupe. Essa prática não precisa ser exibida, nem explicada. Ela é entre você e Deus. A espiritualidade verdadeira não grita, não impõe, não precisa de aplausos. Ela age no silêncio, no discreto, no íntimo. E é justamente nesse lugar silencioso que Deus habita. Faça sua parte com humildade e amor, e confie que a luz vai se espalhar mesmo nos lugares onde parece haver escuridão. É comum, ao iniciar esse tipo de prática, que a vida comece a mexer. Pessoas se afastam, verdades vêm à tona, situações ocultas se revelam. Isso não é castigo, é limpeza. É Deus reorganizando as coisas. Irmã Dulce dizia que, muitas vezes, as dificuldades são um sinal de que o céu está operando em áreas que a gente ainda não compreende. Portanto, não estranhe se, ao ativar essa prática do alecrim, algumas mudanças começarem a acontecer. Aceite com fé. Confie no processo. E, acima de tudo, lembre-se, sua casa é uma extensão do seu espírito. Cuidar do espaço onde você vive é cuidar da sua alma também. O alecrim, a oração, o silêncio, a fé, tudo isso se une num só propósito: permitir que Deus habite com mais intensidade na sua vida. Quando isso acontece, a abundância verdadeira começa a fluir naturalmente, sem esforço, sem desespero, sem pressa. Como uma fonte que nunca seca, porque foi ativada na raiz. O seu coração em sintonia com o divino. Você pode até pensar que tudo isso parece muito simples. Um ramo de alecrim aqui, outro ali, algumas palavras ditas em oração. Mas o simples, quando feito com verdade, carrega um poder imenso. E é justamente aí que está o segredo. Deus age no simples. Foi assim com Maria, com José, com tantos santos que levaram vidas humildes, mas foram instrumentos grandiosos nas mãos do Criador. E com Irmã Dulce não foi diferente. Ela viveu de maneira simples, mas cada passo seu era guiado por um amor inabalável, que tocava corações sem precisar de grandes palavras. O alecrim é apenas um ponto de partida. O verdadeiro milagre começa quando você transforma essa prática em um estilo de vida. Quando sua casa passa a ser regida por intenções elevadas, por palavras que constroem em vez de ferir, por atitudes que inspiram em vez de cobrar. A espiritualidade verdadeira se manifesta nas pequenas coisas. Não é preciso fazer barulho, mas sim criar silêncio dentro de si. É no silêncio que Deus fala. E quando você está em harmonia com Ele, até o vento que entra pela janela se torna bênção. Muitas pessoas perguntam: e se eu fizer tudo isso e continuar enfrentando dificuldades, significa que não deu certo? Não. Significa que você está sendo moldado. Irmã Dulce falava sobre o valor do sofrimento, não como punição, mas como caminho de purificação e crescimento no amor. Às vezes, a dor é o processo que limpa o terreno para que a graça floresça. E essa prática com o alecrim não é um botão mágico para mudar a vida de um dia para o outro. É um compromisso com o divino. É um acordo interno de que, mesmo sem entender tudo, você vai seguir confiando e amando. A abundância não é medida por quanto você tem no banco ou pelo tamanho da sua casa. Ela é sentida na leveza dos dias, na alegria de acordar com esperança, na certeza de que você não está sozinho. E quando você consagra seu lar com fé, tudo começa a se alinhar. As energias se reorganizam, os pensamentos se tornam mais claros e o coração começa a descansar. É como se, pouco a pouco, a vida ganhasse um novo tom. E isso não acontece porque você colocou uma planta ali ou aqui. Acontece porque você deu um passo na direção de Deus. Há algo muito especial em caminhar pela casa e ver aqueles pequenos ramos. Eles se tornam testemunhas silenciosas da sua decisão de viver com fé. Você pode nem perceber, mas eles também impactam quem entra no seu lar. Às vezes, uma visita sente uma paz inexplicável. Um familiar começa a mudar de comportamento.
uma criança dorme melhor. Essas pequenas mudanças são ecos da presença divina que você invocou. E o mais bonito é que você não precisa explicar. Basta continuar vivendo essa fé, dia após dia. Se possível, reforce a energia desses espaços com luz. Uma vela acesa, um copo de água limpa, uma música suave de louvor. A luz tem o poder de romper com qualquer sombra, de dissolver qualquer negatividade. E quando unida ao alecrim e à oração, cria uma corrente espiritual poderosa dentro da sua casa. Irmã Dulce dizia que onde há amor, o mal não pode permanecer. Por isso, mantenha esses pontos de luz ativos, mesmo que sejam discretos. Eles não estão ali para impressionar os outros, mas para lembrar você de que sua casa está protegida, abençoada e consagrada. Você também pode usar o alecrim em momentos específicos de crise. Quando perceber que há muita tensão no ambiente, quando as discussões aumentarem ou quando sentir que algo não está bem, queime um ramo de alecrim em oração. O aroma que sobe junto com a fumaça leva embora o que não pertence, purifica o que estava denso e atrai novamente a harmonia. É um ato simbólico, mas profundamente espiritual. Não se trata de superstição, mas de fé expressa em gestos de amor. Esse processo não exige perfeição, apenas presença. Você não precisa saber orar com palavras bonitas, nem ter frases ensaiadas. Basta falar com sinceridade. Às vezes um simples "Senhor, cuida da minha casa e da minha família", já é suficiente para mover o céu. Irmã Dulce nos ensinava que a fé não precisa de aplausos, apenas de entrega e amor. E se você está fazendo esse gesto com o alecrim, já está no caminho certo. Está dizendo com atitudes aquilo que talvez sua voz ainda não saiba expressar. E se em algum momento você sentir vontade de desistir, lembre-se de todas as pessoas que caminharam pela fé antes de você. Lembre-se de Maria enfrentando o silêncio da cruz, de José acreditando nos sonhos que ninguém entendia, de Irmã Dulce cuidando dos pobres, mesmo quando sua própria saúde estava frágil. Você não está sozinho. Sua fé é parte de algo muito maior, algo invisível, mas real. E essa prática com o alecrim é apenas o começo de uma vida mais conectada com o divino. Continue, mesmo sem ver. Continue, mesmo sem sentir. Continue, mesmo que o mundo diga que é bobagem. Porque o céu vê o que os olhos humanos não veem. E enquanto você mantiver sua casa consagrada, sua mente em oração e seu coração aberto ao amor, Deus continuará agindo. Às vezes em silêncio, às vezes em surpresas. Mas Ele age. Sempre. Com o passar dos dias, algo começa a mudar dentro de você. Mesmo que o mundo lá fora continue agitado, mesmo que os problemas ainda batam à porta, você começa a perceber que algo se reorganizou por dentro. Aquele vazio silencioso que antes pesava, agora dá lugar a uma paz serena. E muitas vezes, você não saberá explicar o porquê. Só sentirá. Sentirá que está mais leve, mais confiante, mais firme. E tudo isso começou com um gesto simples. Trazer o sagrado para dentro de casa com fé, com presença, com verdade. Essa transformação não é apenas sobre ambientes, mas sobre quem você está se tornando. Quando você coloca o alecrim com intenção, quando ora ao caminhar pelos cômodos, quando transforma cada espaço num altar vivo, você está, na verdade, reprogramando seu espírito. Está deixando de viver no automático para começar a viver no propósito. Irmã Dulce sempre dizia que a alma que ama nunca está sozinha. E quando você transforma sua casa num espaço de amor vivo, sua alma passa a encontrar companhia divina até nas tarefas mais comuns do dia. Lavar a louça se torna um momento de purificação. Varrer o chão vira um ato simbólico de varrer as dores e abrir espaço para bênçãos. Organizar o guarda-roupa se transforma em reorganizar os sentimentos, porque onde há fé e amor, tudo ganha significado. E é isso que essa prática ativa, significado. O alecrim é só um lembrete, mas o verdadeiro poder está no que você escolhe sentir, pensar e vibrar
enquanto vive os seus dias. Essa mudança também começa a afetar o modo como você lida com os outros. A paciência aumenta, a pressa diminui. Você começa a ouvir mais e julgar menos. Começa a falar com mais doçura, a ter mais empatia. Isso acontece porque sua energia mudou. E uma casa que vibra alto transforma também as pessoas que vivem nela. Mesmo que alguém da sua família esteja resistente, mesmo que não entenda a prática, a energia não precisa ser explicada. Ela é sentida. E aos poucos, até os mais céticos começam a se abrir, mesmo que sem perceber. A fé não é algo que se impõe, é algo que se vive. E quando você vive com fé, a luz que sai de você toca onde nenhuma palavra alcançaria. Irmã Dulce foi assim. Ela não tentava convencer ninguém com discursos. Ela apenas vivia com tal intensidade de amor que sua presença se tornava cura. E isso não está distante de você. Cada pessoa, quando se abre de verdade ao amor, também pode ser instrumento. Não precisa ser santo para isso. Precisa estar disposto. Precisa querer ser canal da graça, mesmo com as próprias imperfeições. E nesse ponto, você começa a entender que não precisa esperar que tudo esteja perfeito para viver espiritualmente. Você não precisa ter a casa dos sonhos, nem uma vida sem problemas, nem um coração sempre leve. O que você precisa é começar com o que tem, do jeito que dá, com sinceridade. O alecrim pode vir do quintal, da feira ou de um galho seco guardado. O que importa é o espírito com que ele é colocado. A oração pode ser sussurrada, falada baixinho no meio da noite, feita entre lágrimas. Deus entende todas as línguas, especialmente as que vêm do coração cheio de amor. A prática diária vai fortalecendo sua confiança. Você passa a confiar mais em Deus e também em si mesmo. E com isso, o medo vai perdendo força. A ansiedade começa a perder espaço. A escassez deixa de ser um pensamento constante. Porque a verdadeira abundância é isso: uma mente que descansa, um coração que confia, uma casa que vibra com fé e amor. Você percebe que não precisa correr atrás de milagres, porque vivendo assim, você se torna o próprio milagre. E ao perceber isso, tudo muda. A forma como você entra em casa muda. A forma como você trata as pessoas muda. A forma como você olha para os desafios muda. Você não passa mais os dias sobrevivendo. Você começa a viver. A casa, antes pesada, agora respira. Os ambientes, antes caóticos, agora têm ordem. E mesmo nas tempestades, há um ponto de paz. Porque a fé plantada se espalhou. O alecrim agiu como símbolo, mas o que floresceu foi a presença divina em cada canto do seu lar. Talvez você ainda tenha dúvidas. Talvez ainda sinta que há muito a resolver. Mas agora você sabe que há um caminho. Que há algo que você pode fazer, todos os dias, para manter a sua vida alinhada com o divino. Algo simples, silencioso, poderoso. Irmã Dulce dizia: ame, sirva e não se preocupe. A preocupação é inútil. Deus é amor e ouvirá sua oração. E com essa verdade no coração, você segue em frente, confiante de que está cuidando da sua casa, do seu espírito e da sua fé com o mesmo amor que ela dedicou aos mais necessitados. E assim, você descobrirá que essa prática com o alecrim vai muito além de simplesmente perfumar sua casa ou seguir uma tradição antiga. Ela se torna uma ponte entre o céu e a terra, entre o seu coração e o coração de Deus. Cada dia que você cuida desses pequenos ramos, você está, na verdade, cuidando da sua própria alma. Cada vez que você renova a água do vasinho, você está renovando sua fé. Cada vez que você sussurra uma oração ao passar por eles, você está fortalecendo sua conexão com o divino. Irmã Dulce nos ensinou que não existem gestos pequenos quando são feitos com amor. Ela transformou vidas inteiras com um simples sorriso, com um copo d'água oferecido ao sedento, com um abraço dado ao necessitado. Da mesma forma, esse gesto aparentemente simples com o alecrim pode transformar completamente a energia da sua casa e, consequentemente,
da sua vida. Porque quando você vive em um ambiente abençoado, você se torna uma pessoa abençoada. E pessoas abençoadas abençoam onde quer que vão. A beleza dessa prática está justamente na sua simplicidade. Você não precisa ser um especialista em espiritualidade. Não precisa conhecer orações elaboradas. Não precisa ter uma fé perfeita. Você só precisa ter um coração disposto a amar e a confiar. Irmã Dulce sempre dizia que Deus não olha para o que temos, mas para o que oferecemos com sinceridade. E quando você oferece sua casa, seu lar, sua família ao cuidado divino através desse gesto simples, você está fazendo exatamente o que ela fazia, colocando o amor em primeiro lugar. Há momentos em que você pode se sentir desencorajado, achando que sua fé não é suficiente, que seus problemas são maiores do que sua capacidade de resolvê-los. Mas lembre-se, Irmã Dulce também passou por momentos de dúvida, de cansaço, de questionamentos. O que a mantinha firme era a certeza de que não estava sozinha. E você também não está. Cada ramo de alecrim em sua casa é um lembrete de que há uma força maior cuidando de você, protegendo você, guiando você. Mesmo quando você não sente, mesmo quando não vê, essa força está lá. E quando os milagres começarem a acontecer, e eles vão acontecer, lembre-se de agradecer. Não apenas pelos grandes milagres, mas pelos pequenos também. Pela paz que você sente ao entrar em casa, pela harmonia que se instalou entre a família, pela esperança que voltou a brilhar no seu coração. Irmã Dulce nos ensinou que a gratidão é o caminho mais rápido para multiplicar as bênçãos. Quando você agradece pelo que tem, Deus se alegra em dar-lhe ainda mais. Que esta prática se torne não apenas um hábito, mas uma forma de viver. Que cada dia você desperte com a consciência de que sua casa é um templo, de que sua família é uma bênção, de que você é um instrumento nas mãos de Deus. E que o alecrim, com seu aroma suave e sua presença discreta, continue sendo o símbolo dessa verdade. Que nas coisas simples, quando feitas com fé e amor, reside o poder de transformar o mundo. Assim como Irmã Dulce transformou a vida de milhares de pessoas com gestos simples, você também pode ser essa luz que ilumina, que aquece, que abençoa. Comece pela sua casa, comece pela sua família, comece por você. O resto, Deus se encarrega de cuidar.